Elegendo pessoas que não têm compromisso com a efetivação dessas políticas públicas traz uma consequência muito grande. Nós necessitamos de inúmeras políticas públicas, como por exemplo a saúde, a educação, saneamento básico a gente não tem o mínimo que a gente deveria ter, que a gente paga para ter. É na base, é no espaço onde as pessoas se reúnem, é nas comunidades de base, é nos espaços de construção coletiva que surgem as iniciativas que vão sendo transformadas em políticas públicas. E é esse o sentido da nossa capacidade de olhar uma política pública que, se em um determinado momento foi entendida como favor de um governo durante alguns séculos, agora ela é nossa propriedade numa democracia e tem de sê-lo. As políticas públicas são necessárias para que haja o direito garantido de toda a população. Nós não tínhamos nem como vir, por exemplo, até Brasília para reivindicar essas questões da titulação da terra, que está ligado a políticas públicas, claro, e outras políticas. Então, quem começou tudo isso com nós foi a Igreja Católica, né? Ela que começou essa luta com nós. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma. Quaresma, que é o caminho do encontro com Jesus crucificado, ressuscitado. Nova luz, novo horizonte, sentido iluminador da nossa vida. Nesse tempo precioso de transformação, de mudança, de conversão, somos convidadas a refletir uma realidade nossa. Neste ano temos como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e políticas públicas, como lema, libertados pelo direito e pela justiça. Vamos participar, vamos refletir, rezar essa realidade, para que assim nós ajudemos a ter um Brasil mais justo, mais fraterno, baseado no direito e na justiça. Uma boa caminhada quaresmal. É importante lembrarmos que as políticas públicas são a maneira com que o Estado, o governo, efetiva ações em nome do bem público. Em tese, as políticas públicas são isso, tendo sempre como princípio e resultado o bem-estar, a igualdade, a justiça. O governo tem nas mãos o dinheiro público e ele precisa arbitrar aonde vão ser os investimentos ou onde estarão as prioridades. Uma política pública é aquilo que a comunidade precisa ter e deseja ter, e que um governo terá de fazer com que aconteça para todos e todas. Por isso, é política porque é uma decisão sobre a ação, e é pública porque serve para todas as pessoas daquela comunidade, daquele lugar, daquela nação. Um aspecto fundamental das políticas públicas é que elas sejam construídas pelas pessoas também, porque dentro do processo da democracia, o direito não é algo que apenas é fornecido, ele faz parte de um processo de construção, e numa democracia cada vez mais participativa, as políticas públicas elas devem ser construídas pelas pessoas. O processo de tomada de decisão de uma política pública, ela começa com a identificação de um problema. O que chamamos de problema político. O que vem a ser esse problema político? São problemas que geralmente, pelo menos deveriam ser, demandados a partir das necessidades da sociedade. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas é o que deveria acontecer. Ou seja, é um momento em que os problemas vão surgir na sociedade e eles vão entrar ou não na agenda do governo. É aí que a sociedade civil organizada pode explorar os espaços instituídos formalmente como conselhos, fóruns, comitês, em que há uma abertura para a participação social.
Outra etapa muito conhecida é a avaliação de políticas públicas. A política pública não acontece de forma linear, como a gente costuma separar metodologicamente para poder analisar uma política pública. Ela acontece tudo ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a política ela é formulada, ela também está sendo avaliada, ela está sendo implementada, ela está sendo reformulada, ela de novo é avaliada. É um processo que requer um olhar atento da sociedade durante todo ele, né? Do início ao fim. Então, a sociedade ela precisa estar atenta a essa execução das políticas públicas para que ela participe, sempre pensando em defender os seus interesses. E é importante destacar que nós, quanto igreja, lutamos por políticas públicas sociais que assegurem o direito e a organização das pessoas com direito à igualdade social. Nós temos outros segmentos da sociedade que fortalecem políticas públicas que necessariamente não contemplam a vida. Quando pensamos na política pública que possibilita o uso de agrotóxico e a forma em que ele é colocado e o prejuízo que ele traz à população, são políticas públicas, não deixam de ser, mas que fortalece um segmento do mercado. Nós, quanto igreja, queremos e defendemos políticas públicas que asseguram o desenvolvimento da vida. O Estado deveria ser o espaço onde as prioridades em nome da justiça social fossem definidas, e aí as políticas públicas são as diferentes formas, as diferentes maneiras de implementar o atendimento dessas prioridades nos diferentes setores: educação, saúde, desenvolvimento social, desenvolvimento das cidades, indústria, meio ambiente, quer dizer, todas as áreas de necessidades que se expressa a vida humana, né? E a sociedade necessita.